Como, como é que a gente consegue ser uma boa pessoa? Como é que a gente consegue encontrar favor, compreensão diante de Deus e das pessoas? Como é que a gente consegue ser uma pessoa melhor? Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Provérbios 3, a partir do versículo 1, diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Amém. Irmãos, a gente precisa de algum nível de aceitação das pessoas. Porque nós não somos seres independentes em nós mesmos, né? Nós dependemos de Deus e dependemos de outras pessoas. Nós fomos criados para viver em comunidade, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. A história de um menino que é deixado na floresta, que cresce com macacos e que se torna uma pessoa maravilhosa, que ajuda todo mundo, se pendurando nas árvores, pendurando-se em galhos e gritando e falando com os animais. Isso só acontece em filme, né? Na vida real, o Tarzan não existe. Na vida real, uma criança que seja abandonada, ela morre. Na vida real, até um adulto que seja abandonado, ele com toda certeza não fica nada bem. Mas como é então que a gente consegue viver bem em sociedade, viver bem com as pessoas? Muitas vezes, irmãos, tentando ser uma pessoa mais aceitável diante dos outros, a gente acaba caindo em algumas armadilhas. Por exemplo, se sujeitando ao que a pessoa quer, fazendo sempre o que a pessoa quer, nunca discordando daquela pessoa. Na nossa sociedade, então, né, a discordância parece que é um ataque à pessoa. A gente ainda tem dificuldade, irmãos, em imaginar discordância como discordância de ideias, e não um ataque à pessoa, e não um ataque a quem está proferindo a pessoa. Por exemplo, alguém diz assim, a gente poderia colocar uma outra fileira de cadeiras aqui, caberia mais gente. Aí o outro olha e diz assim, não, eu acho que ia atrapalhar o trânsito das pessoas quando vierem para o ofertório. Aí o cara que propôs faz, rapaz, você não concorda comigo em nada, né? Você não gosta de mim não, né? Entenda que a gente ainda tem muito dessa dificuldade, né, de entender que ideias, que propostas são ideias e propostas e não um ataque à nossa pessoa ou aquilo que a gente está fazendo. Algumas vezes a gente acaba elogiando ou fazendo coisas que as outras pessoas gostam para, de alguma forma, nos tornarmos mais amigáveis, nos tornarmos mais próximos dessas pessoas. Mas a Bíblia, irmãos, nos dá uma boa orientação de como conseguir isso e de uma forma santa. Aí em Provérbios ele diz que, em primeiro lugar, é preciso que você não se esqueça dos ensinos do Senhor e guarde os seus mandamentos. É preciso que, de verdade, isso esteja atado às tábuas do nosso coração e amarrado no nosso pescoço, porque todos esses nossos artifícios para sermos pessoas melhores, irmãos, são apenas estética, apenas maquiagem. É como você colocar um cílio maior, porque é mais bonito, para um evento. Mas você vai ter que tirar. Aqueles cílios não são seus. Os seus não são daquele tamanho. Entende? Você vai ter que tirar. Você pode pôr no momento, mas você vai ter que tirar logo, logo. O esforço, quando é apenas humano, quando é apenas no interesse de ficar bem, ele não consegue permanecer. Não fica por muito tempo, porque não é a pessoa de verdade. Quando é que isso começa a mudar? Quando a gente não se esquece dos mandamentos do Senhor, quando a gente guarda os seus ensinos, e quando esses ensinos são amarrados no nosso pescoço, e quando são escritos na tábua do nosso coração. Ou seja, quando essa mudança
acontece de dentro para fora. Como é que a gente consegue, irmãos, amar pessoas e demonstrar isso verdadeiramente? Quando esse amor existe. Quando não é falso. Quando não é uma invenção. Quando... Adebaldo, você baixa aquelas palhetinhas ali, por favor. Vocês foram contratar um pastor deficiente, aí fica assim. Quando é que isso é bom, irmãos? Quando isso é de verdade. E na maioria das vezes, as pessoas percebem quando isso é de verdade. Você não percebe quando alguém para e pergunta a você sinceramente como é que você está? Quando alguém se interessa por você? No geral, é óbvio que a gente se engana, nós somos humanos. Mas no geral a gente percebe que as pessoas são sinceras com a gente, né? Quantas vezes você pergunta a pessoa como ela está, como é que está a família, como é que estão os negócios, e a pessoa não lhe diz nada na hora, mas 2, 3, 4 dias depois a pessoa diz assim: rapaz, eu percebi que você me perguntou com sinceridade, você tem interesse em saber como eu estou, deixa eu lhe dizer. Entenda então, o modo da gente ser uma pessoa melhor e diferente é que isso aconteça no nosso coração, que não seja apenas uma maquiagem, que não seja apenas estético, que não seja apenas temporário e que não seja apenas com o objetivo interesseiro de obter alguma coisa, sei lá, prestígio ou qualquer outra coisa que a gente imaginar. Mas o que é que são esses mandamentos? Aqui no próprio texto, ele diz 2 mandamentos desse que tornam qualquer pessoa uma excelente companhia. Ele diz no versículo 3, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Irmãos, nós muitas vezes, quanto mais autocentrados nós somos, a gente olha para esse texto e pensa assim, que a bondade e a fidelidade não me abandonem. É claro, que as pessoas não deixem de ser bondosas e fiéis a mim. Mas não é isso que o texto está dizendo. É o contrário. O que o texto está dizendo é que você não deixe de ser bondoso, não deixe de ser fiel às pessoas. É por isso que ele complementa no final do versículo: amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Você não pode fazer uma pessoa ser fiel, você não pode escrever isso no coração dela, você não pode escrever bondade no coração dela, fazê-la ser bondosa. Você pode apenas ensinar, só ensinar. Mas você não pode fazer isso. Mas o texto diz que eu e você podemos gravar isso no nosso coração. Eu e você podemos ser bondosos e podemos ser fiéis. Irmão, se eu e você queremos de verdade deixar de ser uma pessoa chata, inconveniente, ruim, uma pessoa como modernamente se fala, e a gente não consegue fugir da sociedade e nem consegue fugir da dinâmica do vocabulário, Se você quer deixar de ser uma pessoa tóxica, amarre a bondade e a fidelidade no seu coração. É assim que se deixa. Entende? Não é aprendendo maneiras de dizer assim, olha, ouça o que as pessoas têm a dizer, que elas vão perceber que você é uma pessoa melhor. Mas enquanto você não ouvir com interesse de verdade, enquanto você não ouvir, porque você realmente está interessado em ser uma boa pessoa, e não apenas que ela pense que você não vai dar certo. Percebem como isso é interessante? Não dá certo. Mais uma vez eu digo, é maquiagem, é estética, é algo que vai acabar daqui a pouco, daqui a 2, 3, 4 minutos. A gente não consegue, irmãos, permanecer maquiado, mascarado o tempo todo. Uma hora a gente vai voltar, não tem jeito. Quando é então que isso vai permanecer? Quando isso é do coração, quando isso vem do nosso interior, quando a gente ouve a pessoa porque a gente realmente tem interesse, quando a gente realmente se importa com a pessoa. Não é quando a gente está ouvindo ela falar e pensando, Jesus, quando é que vai acabar? Quando é mesmo, hein? Entende? Porque a gente não vai conseguir fazer isso muito tempo. Agora, se eu e você, irmãos, guardarmos os mandamentos do Senhor, se eu e você formos bondosos, quem não vai gostar de nós? Quem não vai? Me diga aí. Os mandamentos estão sumariados, em Êxodo 20, naquilo que são os 10 mandamentos, e que estão divididos em 2 tábuas,
Na primeira tábua estão os 4 primeiros mandamentos, que fazem referência principalmente à nossa relação com Deus. Que a gente não tenha nenhum outro Deus diante dele, que a gente não faça imagem de escultura, que a gente não use o seu nome em vão, e que a gente guarde um dia para a adoração ao Senhor. E se eu e você fizermos isso, com toda certeza, nós estaremos agradando a Deus. E o nosso coração será mudado a cada dia. Mas na segunda tábua dos mandamentos, irmãos, ele está falando da relação horizontal. A relação que é necessária existir para que a gente viva bem em sociedade. Não apenas, eu volto a dizer, não apenas pelo viver bem em sociedade, mas por agradar a Deus. Entendam, irmãos, quando nós estamos falando sobre essas coisas, o nosso foco não é o bem da sociedade em si. O foco último e principal é a glória de Deus. Mas Deus sabe o quanto eu e você precisamos viver bem, o quanto nós precisamos estar em paz, o quanto nós precisamos ter amigos, o quanto nós precisamos ter uma igreja para congregar, o quanto nós precisamos de remédio, de roupa, de transporte, de paz, de saúde. E Ele cuida de nós. Então, a partir do 5º mandamento, na segunda tábua, Ele diz, olha, seja um bom filho, respeite seu pai, respeite sua mãe, não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho, não minta sobre as pessoas, não diga coisas que você não tem certeza, não cobice o que é do outro, nada. A gente geralmente pensa em cobiça, irmãos, apenas no aspecto sexual, né? E isso é um reducionismo muito grande. É óbvio que este aspecto está inserido no texto, é óbvio, tanto que ele diz, não cobice a mulher do seu próximo. É óbvio que isso está inserido, mas parece que a gente só lê isso. A gente não lê que logo no começo do mandamento ele diz, não cobice a casa. Não cobice a casa, não cobice o servo, não cobice o jumento, não cobice a serva. Não cobice nada que seja do outro. A ideia de cobiçar, irmãos, é de você querer do outro algo que ele tem e você não tem. Mas você quer sem pagar o preço. Você quer ter o físico dele, mas você não quer ir para a academia como ele vai. Você quer ter a disposição dele, você quer ter o vocabulário que ele tem, mas você não quer estudar. Você acha lindo ele falando inglês, francês, latim e alemão. Você só não quer ir para a escola. Entende? Isso é cobiça. Porque você vê uma pessoa, por exemplo, você vê Denise tocando flauta aqui, que eu acho um instrumento belíssimo, eu gosto do som, eu acho muito bonito. Mas você vê Denise tocando flauta e dizer assim, rapaz, isso é bonito, eu vou estudar flauta. É uma coisa. Mas você viver cobiçando algo que ela faz, mas você não quer dar um passo nessa direção, você não quer gastar 1 minuto estudando, você continua fazendo tudo aquilo que lhe agrada, agarrado na televisão, e na diversão, e no entretenimento, e imagina que um dia vai amanhecer tocando flauta. Entende? Isso é que é cobiça. É você ficar desejando o que o outro tem, quando você de forma alguma faz algum esforço para melhorar. Irmão, se eu e você formos essas pessoas, se eu e você honrarmos aos nossos pais, nós seremos filhos maravilhosos. Os nossos pais vão nos amar, irmãos. Se a gente não matar, se a gente não ofender, se a gente não adulterar, se a gente não roubar nada de ninguém, se a gente não tiver a língua maior do que o corpo e ficar falando e falando e falando dos outros, o que não deveria o tempo todo, se a gente não cobiçar, vocês imaginam que amigos nós seremos? Quem é que não vai querer ter uma pessoa dessa perto? Me diga aí, quem é que não quer? Quem é que não quer uma pessoa que olha para os mandamentos e adora a Deus e ama o seu próximo como a si mesmo? Quem não quer? Esse é o modo, irmãos, de alcançarmos favor, compreensão diante de Deus e das pessoas, como diz o versículo 4. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e diante das pessoas. Como é que a gente pode experimentar isso?
Essas coisas não são fáceis, né? Para nenhum de nós, irmãos. Não são fáceis para ninguém. Mas o Senhor também sabe disso. Ele também sabe das nossas limitações. E Ele nos orienta, inclusive, como fazer isso. A partir do versículo 5, ele diz assim: não confie, ou confie no Senhor de todo o seu coração. No versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E no final do versículo 7, tema o Senhor. Qual é o modo dessas coisas serem aplicadas em nossa vida, irmãos? Se a gente confiar no Senhor, reconhecê-lo e temê-lo. Se tudo isso existe na minha vida e na sua, a gente não precisa ter os 10 mandamentos decorados. Não precisa. Porque naturalmente nós vamos viver dessa forma. Porque nós temos o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo vai nos lembrando como é que nós precisamos viver diante de Deus e diante dos homens. Precisamos apenas reconhecer o Senhor. Precisamos também, diz o versículo 5, não se apoiar no nosso próprio entendimento. E como diz o versículo 7, não se julgar sábio aos nossos próprios olhos. Porque é que muitas vezes, irmãos, nós somos pessoas chatas, incômodas e que os outros não querem por perto. Porque são pessoas que confiam demais em si mesmas, que não conseguem ouvir uma opinião, que não conseguem ouvir sequer a conclusão da ideia do outro, do que o outro está propondo, do que o outro está falando. Entendem? A gente entende que a nossa ideia, que o nosso pensamento, que a nossa proposta é a melhor de todas. E aí a gente não dá nem a oportunidade do outro falar. Por isso que ele diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Tem gente, irmãos, tem coisa mais complicada do que uma pessoa que se acha a mais inteligente, a mais sábia, a mais competente e a última voz a ser ouvida. Tem coisa mais chata do que isso. Quem que quer uma pessoa dessa por perto? Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer. Porque confiar no nosso próprio entendimento e ser sábio aos nossos próprios olhos é o mesmo que ser tolo. É o mesmo que ser tolo. Entendem? Sabedoria, irmãos, é temer a Deus. Não é confiar naquilo que a gente sabe. Não é confiar no modo como nós interpretamos a vida. Sabedoria é temer a Deus. Não é pensar, não, minha avó fez assim, minha mãe fez assim e deu certo com todo mundo, então é assim que eu vou fazer também. Isso não é sabedoria. Sabedoria é temer a Deus. Achar que nós temos que ter sempre a última palavra, que as pessoas têm que nos ouvir de qualquer forma. Como é que alguém pensa em fazer isso sem me consultar ou coisa parecida? Isso é só tolice, irmãos. É só tolice. Ninguém quer uma pessoa dessa por perto. Ninguém quer estar assim. Só Deus tendo misericórdia de mim e de você. Afaste-se do mal. Apegue-se ao bem, apegue-se ao Senhor. Esse é o modo da gente alcançar compreensão, alcançar favor diante de Deus e diante das pessoas. Em vez de ficar dizendo que as pessoas são ruins, seja você uma pessoa boa. Seja você uma pessoa fiel, como diz o texto. Amarre a bondade e a fidelidade no seu coração. E deixe que apenas as coisas aconteçam. E que o próprio Deus cuide de você, do seu coração e das pessoas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, pelas vezes em que nós confiamos em nós mesmos, apenas em nós mesmos, que nós não demos atenção aos conselhos do Senhor ou aos conselhos do Teu povo. Tenha misericórdia, Pai, quando nós nos comportamos como tolos, sendo sábios aos nossos próprios olhos. Nos perdoa, Deus, no nome de Jesus. Nós também queremos agradecer ao Senhor pela provisão do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito nos foi dado para que a bondade e a fidelidade sejam amarradas ao nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos, Pai, que o Teu Espírito opere isso em nossa vida para o louvor do Teu nome. Nós não queremos, Pai, alcançar o favor dos homens apenas pelo favor dos homens.
Queremos alcançar o favor das pessoas, porque esta é a tua vontade, Pai. Queremos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Queremos, Pai, como é o teu desejo para a nossa vida, fazer aos outros apenas aquilo que nós queremos que os outros façam a nós. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Nos ajuda a olharmos com misericórdia e compaixão para o nosso próximo. Nos ajuda a olharmos com adoração e tremor diante do Senhor, porque o Senhor é Deus, magnífico, perfeito e eterno. Nós te adoramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.